Nossa, eu tô com muita raiva pra gravar esse vídeo. Meu Deus, que raiva. Mas bora lá. Olá, 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 meus chapuchais. Tudo bom com vocês? Eu sou a Lilith Yamazaki. Esse vídeo vai ser um vídeo de muita reclamação, que eu tô com muita raiva, meu Deus. Acho que eu vou falar que eu tô com raiva umas 300 vezes nesse vídeo. Mas esse vídeo vai ser reclamando do último episódio de Tonhon Latte, mais conhecido pra gente aqui no Brasil como Tonhon Chocolate, né? Então, eu não vou fazer um vídeo pra botar todos os pontos negativos da temporada, porque teve vários. Mas o que eu vou fazer vai ser um vídeo falando a minha visão do último episódio que estreou nessa sexta-feira, e eu nem lembro que data é, dia 22 de janeiro de 2021. Então, vai ser da minha opinião sobre o último episódio. Detalhe, eu não li a novel, então eu não vou fazer uma análise baseada na novel, vou fazer uma análise baseada na série mesmo, com as coisas que eu vi, ok? Cara, Tonhon Latte teve muita coisa errada. Muita mesmo. Se eu fosse fazer um vídeo, seria um vídeo um pouquinho maior. Mas o que eu quero falar é do último episódio aqui, né? Foi um negócio assim um pouquinho complicado esse último episódio. Vamos lá. Pra quem assistiu pelas fansubs brasileiras, provavelmente não notou o uso das palavras esposa o tempo inteiro. Isso é uma problematização para um outro vídeo. Porém, uma coisa que a gente que é influencer do mundo BL, a gente comenta direto sobre a problemática do uso da palavra esposa, que acontece direto em qualquer BL, de qualquer emissora, enfim. E, assim, Tonhon Latte conseguiu extrapolar o uso da palavra esposa, que chegou a ser chato, né? Eu tava gostando da série, mas chegou num momento que, meu Deus. Minha reclamação sobre o último episódio de Tonhon Latte, na verdade, na minha reclamação, são várias reclamações e também opinião de muitas pessoas, são relacionadas ao modo como a série tratou as coisas que foram levantadas, né? Os temas que foram tratados. Número 1. Cara, tem muita coisa pra reclamar. A gente já começa com o Tonhon enchendo o saco do Tonhon Latte, obviamente pedindo pra voltar. Só que a problemática maior pra mim, que foi ver aquele vídeo, foi o uso da palavra esposa o tempo inteiro. A gente sabe que eles denominam o bottom, o passivo, o uk, né, dependendo de como você chame. Eles sempre têm essa visão de como se fosse a mulher da relação, porque faz o papel sexualmente da mulher. Cara, isso é muito ruim, isso é muito chato. E Tonhon, ele tem esse dom de ficar chamando o Tonhon Latte de esposa, e no final do episódio ele ainda chamou de mãe. A gente vai chegar até lá. Pra quem assistiu pelas fansubs brasileiras, não deve ter notado. Eu particularmente assisti. Eu não lembro se eu assisti pela Miau fansub ou se foi pela linha Hua. Mas eles souberam lidar muito bem na hora de legendar, porque se fosse legendado dessa maneira também eu ia me estressar demais, meu Deus. Mas pra quem assistiu em inglês, que eu comecei a assistir um episódio em inglês, eles usaram a palavra wife o tempo inteiro, que é a esposa em inglês. Meu Deus, e isso me irritou de uma maneira muito grande. Ele chamou ele de esposinha e tal, tentando voltar com ele, aquele negócio todo. Aí temos uma outra problemática, que é a questão deles voltarem. Foi um saco, porque o Tonhon, ele não admitiu que ele traiu o Chon. Ou seja, ele não admitiu que ele quebrou a promessa que ele tinha feito pro Chon. O Chon falou até, inclusive, coisas que eu achei incrivelmente coerente das coisas que ele falou. Foi que a desculpa que o Tonhon deu foi que a Amp tinha provocado ele, que a gente viu que foi exatamente o que aconteceu. A Amp provocou ele até o ponto que o Chon, pra provar alguma coisa, puxou ela e beijou ela. Aí o Chon, enquanto eles estão conversando, o Chon fala: então quer dizer que todo mundo que for te provocar, que for falar alguma coisa, você vai puxar a pessoa, vai beijar, você vai dar mole. E eu achei isso muito coerente da parte dele, esse comentário. Só que depois foi só ladeira abaixo, né? E o Tonhon, não, mas você entendeu errado. Não, ele não tinha entendido errado. Você tinha beijado a menina porque você beijou de livre e espontânea vontade. Ai, tô muita vontade de colocar a cara desse homem. Meu Deus do céu, meu pai. Sorte que ele é gostoso. E só que o problema é que chegou no final do episódio e o Tonhon simplesmente não aceitou o fato de que ele, de fato, tinha traído o Chon. Tinha beijado a Imp por vontade própria. Ou seja, ele não pediu desculpa diretamente por causa disso. Ele é muito chato. E pra mim, uma problemática dessa volta deles foi justamente na conversa deles da praia. Se vocês repararem, o Chon pediu desculpa pra ele. E a única coisa que eu me pergunto é:
por que diabos o Chon pediu desculpa pro Tom? Tipo, ele não fez nada. Quem fez alguma coisa errada foi o Tom de ter beijado a menina, a Amp. Ele não fez nada, o Chon pediu desculpa pro Tom sem ter feito absolutamente nada. Ele foi a pessoa inocente da história e aquilo me incomodou de uma maneira, de um grau. Mas num grau que não tá escrito o quanto aquilo me incomodou. Então a gente segue com o episódio, eles resolvem voltar pra casa, e tem a cena da Amp indo na casa dos pais do Tom pra poder mostrar as fotos pra ele. Obviamente o pai deu aquele mini surto, né? Mini surto, porque o filho tava se relacionando com um homem, aquele negócio todo. Pra mim, o auge dessa conversa dele com o pai, com a irmã dele, com a mãe dele, foi o fato de a irmã dele simplesmente ter jogado pra fora do armário os amigos dele que moravam com ele. Então, os amigos dele escondiam o fato de serem um casal por um motivo, né? Que o pai do Tom era extremamente homofóbico. Mas ela simplesmente jogou ele pra fora do armário. Eu sei que a intenção dela foi boa, de tentar ajudar o Tom, né, com o pai, porque o pai não aceitava. Então ela tava querendo dizer que não importava se ele fosse gay, que na realidade o Tom não é gay, Tom se descobriu bissexual ou pansexual. E ela tentou ajudar ele dessa maneira. Só que ela fez isso pra mim de uma maneira muito errada, porque ninguém tem que jogar ninguém pra fora do armário. Eu sei bem como é isso, né? Que eu fui totalmente jogada pra fora do armário pra minha mãe. Então foi tipo, é uma coisa totalmente horrível. Então pra mim isso foi uma coisa muito chata, dele ter simplesmente jogado meninos pra fora do armário. Foi totalmente horrível pra mim. Mas assim, o que eu gostei muito de um ponto positivo dessa relação familiar do Tom foi justamente o fato da irmã dele sempre estar do lado dele, independente de qualquer coisa. Então isso pra mim foi muito legal de assistir, né? A irmã dele esteve do lado dele quando ela viu as fotos, que ela viu tudo. O pai do Tom Ron simplesmente, né, querendo afastar o Tom Ron do Chon, falou que era pro Tom Ron expulsar o Chon de casa. O Tom Ron falou que não iria fazer aquilo. Então ele falou que ele ia então se mudar, porque era ele que pagava o aluguel, aquele negócio todo, aquele estresse todo. Coisa que me incomodou quando o pai do Tom foi na casa deles foi justamente quando ele conversou com os outros meninos. E os meninos simplesmente também pediram desculpa por, né, pra mim não tinha o menor motivo pra estarem pedindo desculpa. A vida era deles, se eles são gays, eles são um casal, né? Eles, a Miriam, que pra mim é uma das melhores personagens de Tom Chon Latte. Ela e o Na foram os melhores personagens. E inclusive o Na tava muito apagado esse episódio. Isso me estressou muito. Ele só apareceu uma vez, que era pra dizer com que ele tava namorando, só mesmo pra poder dar um final pra ele, né? O final que a gente gostasse, já que todo mundo gostava do Na. Então aquilo me incomodou muito, porque ele apareceu muito pouco. Um personagem que pra mim teve um desenvolvimento maravilhoso. Aí o pai do Tom teve lá um piripaque do coração, foi parar no hospital. E acabou que enquanto ele tava lá internado, ou sob atendimento, enfim, a mãe do Chon conversou com a mãe do Tom e falou que o problema dele maior, na realidade, não era o fato deles estarem juntos, era o fato de que, né, deles serem um casal de homens, ele não daria um neto pro pai dele, que era o que ele mais queria, era um neto. Sendo que ele tem uma filha mulher, então ele poderia ter esse neto. E isso me incomodou, porque pra mim, durante a temporada inteira, parece que ele só tratava a filha como um depósito de neto, que eles toda hora, todo episódio que eles apareciam, ele simplesmente só sabia perguntar quando é que ela iria dar um neto a ele. E isso me incomodou muito. Cara, muitas coisas me incomodaram e eu sei que eu tô falando isso o tempo inteiro, mas eu tô muito chateada porque eu botei muita expectativa no SBL e saiu muito ruim. E com essa conversa, né, delas falando que o problema era o fato deles não terem um filho, que, né, eles poderiam ter por adoção, ou como o fato de que eles arranjaram. Elas duas simplesmente combinaram que o Tom Ron ia ter o filho por inseminação artificial. Eu achei isso, assim, por um lado, eles poderiam ter aproveitado esse rolê. Eu sei que isso não existe na novel, mas eles poderiam ter feito uma história relacionada a isso, porque pelo que eu sei, eu até agora não vi nenhum BL, ainda por cima tailandês, que fale justamente sobre um casal de homens que resolvem ter um filho e optam pela inseminação artificial. Então, e seria muito legal tratar esse assunto, mas aí, né, eles simplesmente resolveram, sem o Tom Ron e sem o Chon Latte, que era o namorado dele, eles simplesmente resolveram que isso iria acontecer quando o Tom Ron terminasse a faculdade. O pai aceitou, porque eu achei que essa relação da homofobia do pai dele ser por causa do filho, que não sei o que, eu achei um pouquinho cagado. E aí no BL a gente tem um pulo pra 3 anos depois, o que pra mim foi o auge do meu estresse,
porque eles escolhem a Miriam como barriga de aluguel. Eu achei isso muito legal que ela fez por eles, só que o que me estressou mais disso tudo foi que as mães deles simplesmente decidiram que o Tom Ron ia ter o filho deles e simplesmente não consultaram a opinião do Chon, se o Chon queria ser pai ou não. O outro problema maior pra mim foi porque um dos personagens, que eu não lembro quem agora, perguntou como ia se chamar, como a criança ia chamar eles e tal. E o Tom Ron falou, ele vai me chamar de pai, vai chamar o Chon de mãe. Então, já não basta usar o termo esposa, eles também começaram a usar mãe. Só que aí o Chon interviu e falou que preferia ser padrinho. E isso também me incomodou demais. Porque aí em seguida, no caso, eles falam que a criança iria chamar a Miriam de mãe. Gente, ela foi paga por isso. Tanto que ela ganhou milhões, ela se tornou milionária, eles falam. E ela ganhou a casa que eles estavam morando. Então, ela ganhou pra poder ter aquele filho, né? Mãe nenhuma no mundo vai ganhar dinheiro pra poder ter um filho, né? Então ela foi barriga de aluguel. E ela sendo barriga de aluguel, eles estavam tratando ela como a mãe da criança, coisa que ela não é, gente. Meu Deus! Então, assim, pra mim, de longe, esse foi o pior episódio de toda a temporada de Tom Ron John Latte. Desde o beijo do Tom Ron foi só ladeira abaixo. Tudo bem que o BL em si tem muitas problemáticas que isso daria até assunto pra um outro vídeo. Mas foi muito problemático tudo que eu vi. Meu Deus, eu fiquei incrivelmente estressada assistindo aquilo dali tudo. Fiquei muito chateada porque eu botei muita expectativa naquele BL e não foi do jeito que eu imaginei. Não conseguiram aproveitar os personagens principais porque, pra mim, eles são incríveis. O menino que fez o Tom Ron e o menino que fez o Chong. Eu espero muito, muito, muito de todo coração que eles reaproveitem eles em algum outro BL, sabe? Mas assim, eu fiquei muito chateada com o último episódio. Eu esperei que fosse melhor, mas pra mim foi horrível. Do primeiro minuto ao último foi muito ruim. Eu custei pra terminar. E a GMM de novo fazendo besteira com seus BLs, né? Eu espero muito que essa relação da problematização do uso da palavra mãe e esposa melhore na Tailândia, pelo menos com o passar do tempo dos anos, porque é muito chato. Aquela relação de quando o homem hétero ele quer ofender um homem e chama ele de mulherzinha, é isso que eu vejo quando eles botam um look ou um passivo de esposa, de mãe. Isso me incomoda muito, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas, gente, é isso. Eu não queria que o primeiro vídeo do meu canal fosse tão problemático com os pontos finais de Tom Ron John Latte, mas eu queria muito falar sobre isso. Eu fiz um vídeo de 1 minuto no meu TikTok que não expôs toda a opinião que eu queria, então resolvi gravar um vídeo pro YouTube. O meu primeiro vídeo não seria esse, seria sobre It's Say, né, o BL I Told Something About You, mas infelizmente eu vou ficar nessa por aqui. E é isso, gente. Um beijão, até o próximo vídeo, que eu não sei quando é que vai sair, mas é isso. Beijo, tchau, tchau.